Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos resolver mais um exercício envolvendo função do segundo grau. Esse foi um exercício que caiu na Unesp, tá? Vamos entender o que o exercício ele quer aqui. Antes, não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, toque o sininho, deixe seu like. Ok? Valeu! Pessoal, em relação ao sistema cartesiano de eixos ortogonais com origem em 0, 0, um avião se desloca em linha reta. Então, de O até P, a trajetória é retilínea, mantendo sempre um ângulo de inclinação de 45 graus com a horizontal. A partir de P, o avião inicia trajetória parabólica. Então, função de segundo grau envolvida. Dada pela função f de x igual a menos x quadrado mais 14x menos 40. Ao atingir o ponto mais alto da trajetória parabólica no ponto V, que é o vértice, o avião passa a se deslocar com altitude constante em relação ao solo. Tá? Então, a partir de V, ele vem aqui, tá? Com altitude constante. Ele quer saber, em relação ao solo, do ponto P para o ponto V, a altitude do avião aumentou quantos quilômetros? Bora ver? Então, primeira coisa, galera, a gente tem aqui uma reta. Ok? E aí, se eu tenho uma reta, a expressão geral da reta é da forma y, então reta é dada por y igual a ax mais b. Esse carinha aqui, esse a gente chama ele de taxa de variação. Tá? E esse é o coeficiente linear. Olha só, a taxa de variação, o A, eu vou mostrar duas formas de se calcular. Primeiro, eu posso calcular o A pela variação de y dividido pela variação de x, né? Que nada mais é do que y1 menos y2, x1 menos x2, ou então, isso se eu tiver dois pontos conhecidos, né? Ou então, essa taxa de variação ela pode ser calculada pela tangente do ângulo formado com a horizontal. Tá? Observe, nós não iremos utilizar essa primeira relação porque nós só conhecemos o ponto O, que é a origem, que é 0, 0. Eu não conheço o ponto P, então não dá para utilizar isso aqui. Mas eu sei o ângulo formado com a horizontal, que é de 45 graus. Então, o que a gente pode concluir aqui? Que a taxa de variação, o A, é tangente de 45. Portanto, tangente de 45 é 1. Então, olha só, está aqui o valor da taxa de variação. Agora, olha só, lembra que eu falei que a reta é dada por y igual a ax mais b? Então, y é igual. O A, eu já sei quanto vale. O A vale 1. X mais o B. Galera, atenção, o B, que é o coeficiente linear, ele sempre corta o eixo y. Tá? Nesse caso, se nós olharmos para essa reta, a reta está cortando o eixo y onde? No zero. Então, o B vale zero. Portanto, aí, a, a, a representação dessa reta é y igual a x. Ok? Então, essa reta é descrita por essa expressão, y igual a x. Tá? A partir do ponto P, a gente tem a trajetória parabólica, que é dada por essa função. Observe, o que o exercício ele quer saber? Então, olha só, se eu projetar o ponto P no eixo y, eu tenho a altitude dele a partir desse ponto P. E se eu projetar
o ponto V no eixo Y, nós temos aqui também a altitude relativa a V. Então, o que ele quer saber é quanto vale isso aqui. Tá? Ou seja, em relação ao solo, do ponto P, então desse ponto aqui, até V, a altitude do avião aumentou quantos quilômetros? Tá? É isso aqui que a gente vai responder. Então, nós precisamos saber o valor do Y de P e precisamos saber o valor do Y de V. Vamos descobrir? Olha só que interessante. De O até P, a gente tem uma reta. A partir daqui, uma parábola. Observe que o gráfico, a reta e a parábola se interceptam nesse ponto. Então, nesse ponto aqui, o y da reta e o y da parábola eles são iguais. Então, o que a gente pode fazer? A função da parábola não é dada por menos x² mais 14x menos 40? E da reta não é y igual a x? Então, o que eu posso fazer? Eu posso igualar as duas expressões. Ó. Menos x² mais 14x menos 40 é igual a quem? A x. Porque nesse ponto aqui eles possuem coordenadas iguais. Então, eu vou ajustar isso aqui. X vem para esse lado negativo, então aqui eu tenho menos 13x menos 40 igual a 0. Nós temos uma equação do segundo grau onde nós encontraremos dois valores para x. Bora lá ver? Então, os dois valores para x são... Eu vou resolver aqui, tá? Por Bhaskara. Então, quem é A? A é o parâmetro que multiplica x². Quem é B? O parâmetro que multiplica x. E quem é C? O termo independente. Tá? Então, delta é b², então 13 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 40. Então, delta é 169, menos com menos, mais com menos, menos 160. Portanto, delta é igual a 9. Vamos calcular as raízes, x1 e x2. Então, x é igual a menos b, né? Menos b, mais ou menos raiz de delta. Raiz de 9 é quanto? 3. Estou fazendo direto, tá? Só para ganhar espaço. Dividido por 2 vezes a. Então, 2 vezes o a, que é menos 1. Então, aqui vai dar menos 2. Portanto, os dois valores que nós temos para x são menos 13 mais 3 dá menos 10. Dividido por menos 2, isso aqui vai dar 5. Menos 13 com menos 3, menos 16. Dividido por menos 2, isso aqui vai dar 8. Então, os dois valores que a gente tem aqui são x1, 5, x2, 8. Olha só, aqui, se nós projetarmos esse ponto P no eixo x, nós temos o 5. Quanto vale o y? Aqui, a gente não tem a reta não é y igual a x, então se x é 5, o y aqui vale 5. E olha só, o 8 seria esse outro ponto aqui, ó, da parábola, onde eles são iguais, ó. Seria x8 aqui, mas ele não interessa para nós. Para nós o que importa é só esse cara que vale 5. Então, eu cheguei à conclusão que x é 5 e 5 seria esse cara. Como ele bateu em cima da reta, a expressão dela é y igual a x. Se y é igual a x, o x é 5, o y também é 5. Ok? Bora lá então agora para a gente encontrar o y de v. Como que a gente encontra o y de v?
O y de v a gente encontra da seguinte forma. Esse cara aqui não é o vértice. Então, vamos encontrar o valor do y do vértice. Tá? E aí tem uma relaçãozinha, lembra? Ó? O vértice ele é dado por x de v, y de v. E nada mais é, ó, lembra, o x do vértice, vou colocar aqui, é menos b sobre 2a. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, essa é a forma de encontrar o x e o y do vértice. Nós iremos encontrar primeiro o x do vértice, menos b. Só que agora, qual é a função que nós vamos utilizar? É essa daqui, ó. Eu estou circulando em vermelho. Quem é agora o b? O b agora, então esse cara aqui é o b, o menos 1 é o a e o c é o menos 40. Então, o b é 14, então é menos 14 dividido por menos 2, porque o a é menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Isso aqui deu 7. Então, esse x do vértice aqui, ele é 7. O que nós vamos fazer para encontrar o valor do y do vértice? Eu não vou utilizar essa relação aqui, tá? Porque aí eu teria que calcular o delta e tal, enfim. Se eu sei o valor do x do vértice, basta eu substituir nessa função aqui, que está em vermelho, que eu circulei, por 7. Então, no lugar do x, nós vamos substituir por 7. Quando eu faço isso, eu já calculo o valor do y do vértice. Então, o y do vértice nada mais é do que calcular o valor do f de 7. Isso aqui vai dar quanto? Menos, atenção agora, é 7 ao quadrado mais 14 vezes 7 menos 40. Portanto, o y do vértice é menos 49 mais 98 menos 40. O y do vértice é menos 49 com menos 40 dá menos 89. Mais 98, isso aqui dá 9 quilômetros. Então, o y de v aqui é 9. Então, matamos o exercício. Por quê? Em relação ao solo, do ponto P para o ponto V, a altitude aumentou de 5 para 9. Aumentou 4. Aumentou 4 quilômetros. Essa é a resposta. Beleza, galera? Ó, exercício bacana, legal, dá uma revisada. Atenção, tá? Para encontrar aqui a expressão da reta, do vértice, tá? Dá uma atenção aí, beleza? Ó, como que eu faço para encontrar as raízes, tá? Quando eu tenho aqui uma equação do segundo grau, beleza? Olha só, eu vou deixar um resuminho aqui das relações que nós utilizamos, ó. Então, para encontrar as raízes, eu utilizei isso aqui, ó. Delta é igual a b quadrado menos 4ac. E as raízes é menos b mais ou menos raiz de delta por 2a. O vértice, eu mostrei ali, mas eu vou colocar aqui, né? Ele tem coordenadas xv, yv. xv é menos b sobre 2a e o yv é menos delta sobre 4a. Ok? Galera, mais uma vez, obrigado, bons estudos, dá uma recordada. Se tiver dúvida, deixe seu comentário aí, que eu volto para dar um auxílio, um apoio. Ok? Um abração, tchau, tchau.